Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, a mais uma edição do Arena Reinforce, onde falamos de cibersegurança de uma forma simples e descomplicada. Eu me chamo Amir Velho, trabalho como responsável pela área de operações na Reinforce. E a Reinforce é uma empresa, como a gente costuma falar no início de cada edição nossa, focada em cibersegurança, com dois pilares, duas grandes áreas de atuação, uma voltada para monitoramento de marca e outra voltada para a parte de vulnerabilidade, como acompanhar, endereçar mesmo vulnerabilidades relacionadas ao seu processo de desenvolvimento DevOps, como incluir o SEC no processo de DevOps para que de fato tenha DevSecOps. Hoje a gente está aqui com um convidado que tenho o privilégio de ter e de cada vez ter tido mais tempo, conversado mais com ele. A gente está com o Rodrigo Nobre, que, apesar de ser um renomado profissional da área de segurança, ele também tem um histórico bem interessante aí, com algumas empreitadas, como, por exemplo, a empreitada como um restaurante, ele já teve um restaurante, algumas das coisas que a gente vai conhecer de curiosidade da vida dele aqui. Nobre, eu gostaria de começar agradecendo pela sua participação e desejando aí um bom tempo, que a gente possa trocar informação. A ideia aqui é bater papo, e daí no meio do papo a gente insere segurança. Legal, obrigado aí pelo convite. Né? Acho que me apresentar então, na verdade, né? Me chamo Rodrigo Nobre, recém-completados 46 anos de idade. Parabéns. Obrigado. Pelo sotaque, deu perceber que sou carioca, né? Moro em São Paulo há 21 anos, né? Nascido na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Fiz toda a parte de tecnologia da faculdade lá no Rio de Janeiro. Qual time do Rio? Só para registrar. Flamengo. Flamengo. Né? Não muito bom no momento, mas seguimos. Mas é camisa. Legal. E estou nessa área de segurança da informação há praticamente 22, 23 anos. Joia. Trabalhei com mainframe, comecei lá atrás com segurança, fazendo segurança para mainframe, trabalhando com Top Secret, CA, Top Secret, alguns produtos da época, HackF, né, CF2. Então, comecei como estagiário, trabalhei em algumas empresas como Citibank, depois trabalhei na antiga EDS, acho que muita gente se lembra da Electronic Data Systems. Né? Foi quando eu vim para São Paulo, passei pela IBM, passei pela Lelo, né? Souza Cruz, Tosini Freire Advogados e, mais recentemente, né, tive passagens por instituições bancárias também aqui de São Paulo, né? Mas são desde 98 trabalhando na área de segurança da informação. Antes já tinha trabalhado, né? Já tinha montado muito computador, já tinha montado alguns XPs na vida, né? 286, 386, CP400, CP500. A gente começa a ficar velho. Começa a ter essas lembranças, né? Eu estava falando antes da gente começar até do DOS, né? DOS 5.0, depois 6.2 e por aí vai. Mas, Nobre, antes de até aprofundar um pouco no tópico de cibersegurança, eu costumo dizer que a gente, de forma bem rápida, gosta de conhecer o que está por trás do profissional, né? Onde você nasceu, você contou um pouco do Rio, Sim. mas assim, nascendo lá, sua família, tem irmãos, não tem? Conta um pouquinho. E como foi essa mudança, né? Vir para São Paulo, o que motivou? Conta um pouquinho dessa parte aí que vai além da questão profissional, por favor. Legal. Eu sou filho de um funcionário público federal e de uma enfermeira. Né? Meus pais, todos nascidos no Rio de Janeiro, tenho 2 irmãos mais novos no Rio de Janeiro, né? Minha avó... Ainda lá, moram lá? Toda a família no Rio de Janeiro, Legal. Só eu em São Paulo. Legal. Né? Então, acho que de criança, né, lembro bastante dessa formação muito na questão, principalmente ligada à área de exatas, né, pelo lado do meu pai, mas com o lado voltado também ao ser humano, né, pela questão de saúde, pela área de saúde onde minha mãe atuava. Né? Então, eu sempre tentei enxergar muito a tecnologia voltada também pela questão humana, né? Sim. Não dá para desassociar, né? Não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? Até porque precisamos de pessoas, principalmente, né?
tanto na configuração, tanto na execução, como também a gente atende pessoas, né? No final, no dia a dia, a gente precisa pensar nelas. Nosso negócio é pessoas, né? Exato. Então, sou carioca, tenho um filho de 7, vai fazer 8 anos de idade, que mora em Cuiabá. Legal. Né? Então, eu brinco que eu vivo muito na ponte aérea, né? Moro em São Paulo, família no Rio, filho em Cuiabá. Né? Então, eu estou sempre rodando um pouquinho do território brasileiro, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, viajar, né? Gosto bastante de viajar, gosto bastante de... Esse é um hobby? É um hobby. Legal. Viajar é um hobby, não tenho dúvidas disso. E sim, então, essa infância nossa no Rio de Janeiro, né? Passei grande parte da minha vida lá. Foi quando, em 2002, saí do Rio e vim para São Paulo. 2002. Saí do Rio, terminei faculdade lá de tecnologia no Rio. Na época, era bacharelado em informática, então sou bacharel em informática. Certo. E vim para São Paulo... Por conta de emprego? Por conta, na verdade, por conta de uma transferência. Na verdade... Já trabalhava lá? Trabalhava no Rio, né, na Credicar naquela época. Certo. E aí eles fecharam, né, toda a parte do Rio de Janeiro, de tecnologia que ficava no Rio de Janeiro, que é uma cidade, particularmente, eu gosto muito, mas ela focou muito na questão de turismo e serviços, né, tecnologia, o forte ficou em São Paulo, né? Então, eu recebi uma proposta para vir para São Paulo ou ficar no Rio brigando com uma turma que não tinha onde você ser realocado e com profissionais de mercado com 20, 30, 40 anos de experiência. Né? Eu estava no início da minha carreira, então optei pelo esse desafio de vir para São Paulo e testar essa cidade. Né? Então, uma possibilidade de se diferenciar, de conhecer coisas novas também. Culturas novas, novas culturas, novas pessoas, né? O mercado nosso de tecnologia é muito forte aqui em São Paulo, né? E de segurança da informação também. Então, eu acho que foi esse desafio que me trouxe a São Paulo. É uma cidade que eu brinco que é doida, né? Gosto muito de São Paulo, não para, e me adaptei muito bem a São Paulo. Mas acho que esse desafio, sabe, sair da tua zona de conforto, ele é muito importante. Eu digo que foi uma maneira de me estimular e vir e desenvolver toda a minha carreira, principalmente aqui em São Paulo. Perfeito, perfeito. Estou guardando aqui 2 notas mentais, uma questão da questão do hobby de viagem, eu já vou tentar fazer alguns links com relação a isso, mas essa questão do restaurante, como foi empreender aí e conta um pouquinho dessa experiência. Sim, a gente estava comentando um pouco mais cedo, né, mas basicamente eu empreendi 2 vezes na minha carreira, uma com restaurante, tá, de frutos do mar. De frutos do mar. Eu e gosto aqui onde que era? Não, lá no Nordeste, lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Eu morei um período da minha vida em Fortaleza. E eu falei, vou sair um pouquinho da área de segurança da informação, da área de TI, eu vou fazer o quê? Eu sempre gostei de cozinhar, sempre tive esse hobby. Em casa, às vezes, sozinho, no final de semana, eu abro lá uma taça de vinho e começo a inventar lá. Então, eu sempre tive esse hobby. Eu falei, as pessoas gostavam. Falei, vou empreender, fazer uma coisa diferente, né? Então, lá em Fortaleza, eu montei um restaurante com 10 mesas, uma coisinha bem pequena, petit comité, mas assim, mais voltada a frutos do mar, sim, então camarão, moqueca, etc., mas com uma pegada muito regional e uma pegada muito que eu acho que falta um pouco hoje. Isso, você vai nos restaurantes hoje, a comida tem o mesmo sabor, seja aqui, seja lá, seja no Nordeste, seja no Sul. Falta aquele tempero. Falta a mão, falta aquele gosto que nos lembra, que nos remete às nossas mães, às nossas avós, né? Então, foi uma fase da minha vida que eu experimentei justamente empreender com restaurante. Também tive uma empresa de eventos, né? Onde eu tinha um contrato, também atendia todo o Nordeste, aí, na verdade, o contrato atendia toda a região do Nordeste do Brasil, de Salvador até Porto de Galinhas, até Fortaleza, se eu não me engano, montando mesas de eventos, som, tendas, ou seja, montando toda a estrutura de organização de evento. Sim. Tive essa empresa durante 3 anos da minha vida, e aí sim, ficava muito baseado lá no Nordeste, né? Cidadão do mundo, né? Nasceu no Rio, veio para São Paulo, mora em Fortaleza. E dentro disso, Nobre, até pegando o gancho, indo um pouco para essa questão de CISO, né? De responsável
pela área de segurança, embora cada vez mais a gente tenha falado isso aqui, responsabilidade de segurança não é de uma pessoa ou de uma área, mas é de todo mundo dentro da empresa, de cada departamento, de cada pessoa. Mas dentro dessa visão, indo para a visão de segurança, o que você aprendeu, tanto no seu empreendimento, seja com a parte de eventos, com restaurante, ou mesmo no seu hobby, né? Que gostando de viajar e já conhecendo um pouquinho aí de outras conversas que a gente teve, gostando de fazer trilha e tal, o que você traz como conhecimento para para a profissão de CISO? Conta um pouquinho. E se você puder adicionar uma segunda pergunta aí, como que você chegou a CISO? Então, falar, legal, como que sua carreira direcionou? Se Trilhou, puder quebrar isso em 2 perguntas. Acho que assim, a primeira pergunta, eu acho que o que trouxe principalmente de aprendizado, eu vejo que falta muito na nossa área de segurança da informação, que eu digo que é organização. Né? Eu vejo hoje, dentro da nossa tríade, né, de segurança da informação, você tem uma questão muito ligada a processos. Tem pessoas, tecnologia, processos, mas eu sinto falta, eu aprendi muito, o que me trouxe muito é a organização. O que eu tenho que fazer no dia seguinte, o que eu tenho que entregar no dia seguinte, qual é o objetivo que eu tenho que cumprir no dia seguinte para que meu cliente fique feliz no final do dia. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu preciso chegar no meu local de trabalho, eu preciso ter uma meta definida, mas não pensando uma meta voltada com cabeça de tecnologia. Sim. Pensando numa meta, ou seja, o que eu vou agregar no final do meu dia para o meu cliente final, seja ele qual for. Tá? Então, isso me trouxe muita organização, porque você tinha que, por exemplo, transportar o teu produto, você tinha hora, você tinha contrato. Então, toda a parte logística, da hora que você chegou com o teu equipamento e da hora que você terminou, por exemplo, de montar o teu equipamento, Perfeito. Tudo deve ser cronometrado, documentado e tudo tem que ter processo. Perfeito. Porque se você não tem processo, as pessoas vão chegar e não vão saber o que fazer com aquele produto, né? Vão ficar tombando, vão ficar batendo cabeça. Então, basicamente, quando você tem uma organização, quando você tem um processo documentado e todas as pessoas do teu time sabem e seguem aquele processo, né, eu acho que o trabalho se torna muito mais fácil. Né? Então, isso, acho que eu trouxe muito essa questão de organização, essa questão de processo, de documentação, que eu acho que às vezes falta muito. E eu brinco porque... E aí já vou entrar na segunda pergunta, que é muito interessante. Mas eu digo o seguinte, eu não gostava de documentar. E eu garanto a você que 99% das pessoas que trabalham com tecnologia e segurança da informação também não gostam de documentar. Só que a documentação não é para a minha pessoa, é para que aquela instituição, para aquela empresa, ou seja, para que o que você esteja fazendo, a tua área de atuação, continue independente se você esteja lá ou não. Você tem que ter um mecanismo que a empresa se mantenha viva, independente, e isso em qualquer ramo. Sim. Né? Então, você tem que ter essa organização. Por exemplo, quando eu viajo, quando eu faço trilhas, necessita-se ter uma organização também, uma documentação. Por exemplo, qual é a regra daquele país? Ou qual é a regra daquele local que eu vou? Né? E aí, trazendo para a nossa área, qual é a regra, por exemplo, de um órgão regulador? Qual é a regra, por exemplo, do meu negócio? Né? Então, eu acho que isso me deu muito punch, muita maturidade para entender, principalmente, a área de atuação que eu estou atuando naquele momento, eu estou exercendo, né? Ou seja uma área bancária, uma área financeira, seja uma indústria, né? Então, você tem que entender primeiro do negócio. Acho que a grande mensagem para nós de segurança da informação e tecnologia em geral é: entenda o seu negócio, entenda o seu cliente final, né? E aplique, né, esse aprendizado. E aí, restaurante, mesma coisa. Escute. Né? Não adianta você chegar, mas com tecnologia eu resolvo isso, eu faço aquilo outro. Não. Escute a ponta. Né? Escute quem realmente está necessitando, né, que aquilo aconteça. Ou seja, que você transforme a tua experiência, e aí hoje está em moda, né, a palavra transformação digital, né? Mas isso já existe há muito tempo. Né? Você, na verdade, transformar a experiência do teu usuário final numa coisa positiva, rápida, que traga, na verdade, segurança, né, e qualidade naquele processo que ele está fazendo, está atuando. Perfeito. E aí,
qual foi a virada, né? Eu brinco que eu virei a chave para CISO, mas eu gosto muito de colocar a mão na massa ainda, né? Uhum. Porque eu atuei na IDS 10 anos, depois Foi sempre uma na... grande escola, né? Eu Foi também uma... passei pela IDS na fase IDS HP. Isso, Legal. na IDS HP, né? E ali foi uma grande escola onde eu comecei como analista júnior, Uhum. cheguei até especialista de segurança da informação, né? Sempre voltado, trabalhava muito com principalmente pessoal lá de fora, dos Estados Unidos, Sim, né? Lá de sim. pessoal de Texas, lá do plano de plano de Sim, Texas, sim. né? Fora os indianos, né? Que Fora os também trabalham na indianos, história. aquela turma deu trabalho. Eu... E aí eu vejo que em 2017, então trabalhei na IDS, depois Alelo, Souza Cruz, né? Uhum. Então eu cheguei no momento que eu falei, quero experimentar o outro lado, né? Aquela brincadeira que nós dizíamos lá atrás de você virar a tua carreira em Y, né? Uhum. E aí você continua se especializando como técnico, como uma pessoa especialista, como uma pessoa que conhece as questões de segurança da informação, ou você pode agregar um pouquinho mais de Uhum. valor. E aí eu achei muito interessante, voltando lá atrás que nós comentamos, da minha formação, né? Do lado da área de pessoas, né? Da Uhum. questão da minha mãe ser da área de saúde. Então, eu comecei a entender que eu poderia passar aquela minha experiência, né, para outras pessoas, né? E aí foi quando eu assumi a área de gestão lá da Croton, em Uhum. 2017, né? Trabalhei com uma equipe lá, etc., junto lá. E aí comecei a entender que foi muito importante porque eu vi que toda aquela experiência que eu vinha tecnicamente, eu conseguia dois pontos principais. Primeiro, uh, aplicar, continuar aplicando, na verdade, o conhecimento técnico, mas ajudando pessoas, ou seja, ajudando o nosso diretor de TI, ajudando o VP, ajudando a área de negócio a entender o que nós fazemos, Uhum. porque não é fácil explicar, Uhum. Certamente. né? Não é É, fácil tem que explicar, traduzir, você tem que tem que levar. traduzir. Então, Exato. saindo um pouco do tecnês, mas usando toda aquela experiência do tecnês para transformar isso de uma forma mais simples, que as pessoas entendam que segurança da informação não é o cara chato. Segurança da informação é o cara que está ali para ajudar você, para ajudar a tua empresa, para ajudar as pessoas no dia a dia, Uhum. né, a ter um mundo mais seguro, que é o nosso dia a dia mesmo, né? Então, acho que isso foi a grande virada. E o segundo ponto é pegar um pouquinho dessa experiência também, né, e ajudar o nosso time de segurança da informação, porque eu via muito essa questão, por exemplo, você gerava um relatório de vulnerabilidade, um analista seu, ele entende claramente aquela vulnerabilidade, ele vai mastigar, ele vai fazer um teste, ele vai validar. Ok, perfeito. Só que a outra ponta, ela não conhece. Então, por exemplo, como é que você sobe uma GMUD e você tem que explicar, por exemplo, para um gerente que faz toda a parte de organização de GMUDs, que a tua prioridade tem que ser maior, por exemplo, de um produto que vai entrar no banco naquele final de semana. Uhum. Então, acho que o nosso desafio hoje, né, e aí por isso que eu escolhi essa etapa da minha carreira, em 2017 para cá, foi justamente entender que nós precisamos transformar a linguagem de segurança da informação numa linguagem que seja compreensível para toda a companhia, seja Perfeito. ela da pessoa que a gente brinca, que serve o nosso cafezinho, Perfeito. até presidente de toda a instituição. Então, Perfeito. esse foi o desafio. Eu gostei de ver a chave nessa época por causa disso. Excelente. Essa é uma das tônicas que algumas pessoas que passaram em edições anteriores acabam batendo bastante, a questão da comunicação e como levar a mensagem. Sim, Porque você tem que levar a mensagem de segurança tanto para cima, quanto para os pares, quanto para baixo, né? Em toda a estrutura tem que permear essa mensagem. Excelente. E dentro do mercado financeiro, você comentou com qual você trabalhou, ah, é extensa a quantidade de ataques, a quantidade de preocupações voltada para isso, até porque existe um apelo relacionado a sim. isso, um apelo de grana, né? Um apelo de dinheiro ali por trás. O que você diria hoje que é um ou alguns dos desafios
principais desafios que tem dentro do mercado financeiro com relação à segurança, Nobre? Eu acho que eu vejo três pontos, na verdade. Acho que o primeiro ponto, né, é você entender dentro do teu ecossistema bancário, por exemplo, da tua instituição, que você precisa trabalhar para entregar um produto, ou seja, o banco precisa entregar um produto, aquela instituição financeira precisa entregar um produto, porque é ali que ela vai captar valores financeiros e vai justamente captar mais clientes, né? Trazer mais clientes para dentro de casa, Uhum, né? Ofertar produtos. Então, a área de produtos ela tem uma área que ela é muito ativa, uhum, né? E eu acho que o primeiro desafio, principalmente numa instituição bancária, é a segurança da informação, trabalhar em conjunto com a área de produtos, com a área de TI e infraestrutura, né? Aonde você cria uma visão hoje, cria um ecossistema que você faz parte de todo o processo, né? certo. Faz parte de toda a cadeia produtiva e não é aquele cara apenas que vai chegar lá no final e vai dizer, eu estou barrando você. Uhum. Então, por Não é o exemplo, chato. não é o chato. Uhum, Então, acho que o principal desafio hoje, primeiro, é você fazer o security by design, né? Security o privacy by design. E aí, eh, uma- desde o princípio, você trabalhando, por exemplo, você tem que fazer uma arquitetura muito forte de segurança da informação hoje, uhum, né? Principalmente hoje voltada, mundo hoje cloud. Então, você tem que ter uma segurança da informação, uma arquitetura de segurança da informação muito bem definida no início do projeto, no início do desenvolvimento do produto, ou seja, trabalhar em conjunto. não depois, né? Não depois, mas em conjunto. Aplicar justamente o que nós já conversamos, a questão do DevSecOps, Certo. né? O DevSecOps também ele tem que nascer Uhum, como parte do Security by Design, dentro do início do desenvolvimento do projeto ou no produto, e isso hoje eu vejo que ainda é uma área que ainda necessita ser muito desenvolvida aqui no Brasil. uhum, Grandes instituições, claro, já tem um nível de maturidade maior, mas médias instituições brasileiras hoje, e segmento bancário, fora do segmento bancário, então está mais incipiente ainda. uhum. Então, assim, as pessoas, na verdade, eu digo que os diretores de TI, né, os CEOs, né, toda organização precisa entender que segurança não é quem vai barrar. Uhum. Segurança tem que fazer parte de todo o ecossistema, tem que fazer parte, tem que estar no início, tá, do desenvolvimento, tem que estar no início da concepção, no início da infraestrutura. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Acho que um ponto interessante também de segurança da informação, quando a gente fala de setor bancário, né, é você escolher, por exemplo, bons parceiros, Uhum. né, e bons provedores que te tragam soluções principalmente voltadas, né, por exemplo, sabe, a gente fala, qual é o básico? Bom, o básico é você ter um AF, tem que ter um API Gateway, né, você tem que ter, na verdade, uma estrutura que você, no mínimo, consiga mitigar, por exemplo, um ataque de DDoS da vida, Uhum. né, etc. Então, você tem que ter um mínimo, uma estrutura que você consiga mitigar esse tipo de ataque. Você tem que ter um parceiro bom que trabalhe em conjunto contigo para que na hora que você precise, você Você saiba para tem quem ligar e tem e apoio, né? tem o Sabe que vai apoio poder contar com necessário e apoio. você vai contar, né? Não vou entrar nível técnico de soluções, né? Lógico. Mas eu acho que assim, eu vejo que também e terceiro ponto, né? Utilizar soluções hoje que Uhum. sejam voltadas, que assim, que apliquem inteligência artificial, né, que tenham um pouquinho que que soluções hoje em dia que elas trabalham com machine learning, Uhum. principalmente, ou seja, que você diminua o tempo de análise, por exemplo, de uma vulnerabilidade, o tempo de análise, por exemplo, de um risco, Uhum. né? Utilizando de inteligência artificial, inteligência de machine learning, para que isso te traga ganho em tempo, em análise, você consiga mitigar um risco ou um ataque, né, de maneira mais eficiente. Não adianta Perfeito. você atacar depois, então você tem que fazer isso antes. Né? Uhum. Então, acho que assim, vejo muita questão de segurança baseada em comportamento hoje, em behavior. A segurança da informação acho que caminha muito para esse lado. Né? De você Perfeito. análise de comportamento. E aí, pegando também um gancho quando a gente fala de banco, né? Uhum. API. Hoje em dia, quando você fala de API, Tudo, tudo é API, né? tudo é API. E Uhum. principalmente quando você está dentro de uma instituição financeira,
a questão de análise de código, de API, eu acho que está muito forte. Porque muitas das vezes aí eu já vi algumas questões, principalmente de fraudes, com requisições 200, por exemplo, passando ok, Uhum. né? Mas onde você tinha, onde nós conseguimos detectar, justamente no comportamento, né? Você viu, por exemplo, o sistema operacional daquele celular não era o mesmo que aquele cliente utilizava anteriormente, né? O modelo de celular não Foge era o do mesmo. baseline, né? Você foge, né? Você foge do baseline, você foge um pouquinho daquele Do comportamento behavior. que você Uhum. vê no dia a dia daquele cliente, Uhum. né? E eu acho que o grande desafio hoje é esse, é você começar a analisar comportamento para que você identifique, por exemplo, uma fraude, identifique um ataque antes que ele aconteça, baseado, né, nesse behavior que a gente está comentando e está tão em moda hoje em dia na nossa área, né? Sim, sim. E assim, a gente se depara com muitas coisas que chamam atenção, né? Às vezes a própria senha, o próprio credencial chumbada no código, né? Ali em Sim. harded code, coisas que a gente imagina. E dentro disso vem a próxima pergunta. Assim, por mais que muitas pessoas reclamem, a gente tem um sistema financeiro bastante avançado comparado a outros Outros do países, mundo, sim. né? Outros países do mundo. Em contrapartida, como você mesmo estava colocando, existem pontos ainda que precisam melhorar. Como manter esse equilíbrio? Ou seja, como ser um sistema inovador, como você falou, com áreas e está associado a áreas de inovação, mas como olhar também para a segurança? Como que a gente pode endereçar esses dois pontos? Além dos itens que você já colocou, certamente, mas o que seria o grande calcanhar de Aquiles que você vê nesse aspecto? Então, eu vejo da seguinte maneira, né? Eu vejo que você tem que trazer inovação para dentro de Sim, casa. Eu vejo que você precisa ter uma área de segurança da informação muito sólida, pegando a experiência de profissionais aí e a turma nova, a galera nova, a turma a gente brinca, né? Os millennials, aham, a turma que quer realmente atuar nessa área, que está com sangue, que quer realmente desenvolver, que quer testar, quer validar. Então, ou seja, você utilizar de todos os recursos que você tem para que você consiga hoje entregar o melhor na ponta. perfeito. Ou seja, potencializar a inovação e toda a necessidade de inovação que existe com essa geração e com essa cultura nova que está, de fato, usando ferramentas, como a gente até você Uhum. abordou, e acho que vale a pena já voltar nesse item, ferramentas novas de IA e machine learning que você comentou, né? Sim, e você atuar hoje em dia, por exemplo, com ferramentas, tem muitas ferramentas de mercado, open source também, tem muita coisa nova e interessante, né? Eu brinco, monta um labzinho, bota ali 2 analistas ali, bota a molecada para treinar isso, para verificar, para ver se vale a pena, para ver se surte efeito, para ver se tem ganho. Aham, Incentiva que a tua área faça isso, que traga inovação, perfeito. né? Só que, claro, você não vai utilizar isso, todo o teu recurso para isso, mas assim, incentive que as pessoas tragam inovações, que tragam soluções novas, que tragam novas propostas até de trabalho, né, da maneira de você empregar a segurança hoje em dia, né, Uhum, para que no final você tenha um resultado que você consiga extrair o melhor daquele teu analista, o melhor perfeito. da solução que ele teve, por exemplo, seja ela de machine learning, seja ela de IA agora que está na moda, Aham, né? Quem nunca usou um chat GPT hoje em perfeito. dia para fazer um PPT, por exemplo, rapidinho ali, entregar alguma coisa, responder uma pergunta, é Aham, normal, tá inserido no nosso dia a dia hoje em dia. Mas, assim, eu acho que incentive seus colaboradores a atuar com inovação. Funcionou, validou, faz parte, está maduro, aí você pode implementar como parte do teu dia a dia, no teu ambiente de trabalho, na tua produção, etc., né, no teu ecossistema. perfeito. Mas eu acho que primeiro valida, incentive, valide e aplique, porque assim, tem muita. Eu acho que só tem ganho, Uhum, né? Eu acho que uhum. Você basicamente reduz o tempo de entrega, certamente, né? você reduz o tempo de entrega, você reduz o esforço Uhum, físico, o que a gente brinca muito, o homem-hora, uhum. né? E você traz ganhos, principalmente de segurança em cima, né? Ou seja, você testa uma tecnologia nova que vai te deixar um pouco mais confortável e a gente brinca, vai dormir melhor à noite, né? Aham, certamente.
que de fato é algo que a gente busca, né? A gente O busca, né? profissional de TI busca dormir. Melhor ainda. Legal. E dentro dessa parte de inteligência artificial, Nandi, assim, a gente já comentou também algumas vezes aqui sobre o quanto que isso foi falado em grandes conferências. Por exemplo, a RSA esse ano teve um apelo, um foco muito grande nessa parte de inteligência artificial, até pelo impacto que está tendo não só dentro de segurança da informação, mas em todas as áreas. Qual é um risco que você vê? Você falou um pouco do como, né? Eu lembro que no início, até um pouco antes da gente começar, você falou dessa questão do lab, e você retornou nela agora, falando dessa questão e da importância de testar, de validar antes de colocar. Agora, quais são os riscos associados à inteligência artificial, né? Todas as tecnologias têm intrínsecas aí também o uso maléfico delas, ou o uso de forma não correta delas. O que você vê sobre isso? Como usar de forma inteligente e os perigos que isso traz? Eu acho assim, eu acho que como você pode utilizar de uma forma inteligente. Né? Por exemplo, nós inclusive já conversamos, já batemos um papo lá atrás. Por exemplo, hoje, quando você tem uma inteligência artificial, por exemplo, olhando as linhas de código, né, da tua programação, lá do teu dev, né, da tua equipe de dev, e ele olha linha por linha e te aponta a vulnerabilidade e te dá a correção, né? Perfeito. Isso é um ganho que eu vejo essencial hoje para toda companhia, né, para toda empresa. Por quê? A inteligência artificial vai analisar teu código, né? Teu produto vai, utilizando a inteligência artificial, vai utilizar teu código, vai dizer aonde tem problema no seu código e vai te dar solução. Isso reduz tempo e você ganha efetividade, e você pode até mensurar a hora de trabalho, por exemplo, do teu dev a partir disso. Isso. E aí então a gente entra nas questões de custo, etc., que eu não vou entrar aqui nesse bate-papo, mas você tem só ganho. E, principal, o dev, ele não tem que saber de segurança. Lógico, ele é um cara que vai conhecer princípios de segurança, princípios ok, mas eu acho que você, no final, tem que orientá-lo a que ele faça melhor a cada dia, que ele tenha mais maturidade e segurança da informação. Só que isso leva tempo na entrega final do produto, isso leva tempo da tua equipe. Ou seja, então quando você aplica hoje machine learning, quando você aplica uma inteligência artificial que diga para o dev aonde ele errou e o que ele tem que fazer para consertar, você está ganhando tempo. É o que eu brinco. A gente está indo, eu não estou no céu, mas estou no purgatório, eu estou subindo ali um degrau, né? Então, este é o mundo ideal. E eu acho que a gente tem que buscar isso hoje em dia, né? Quando a gente fala de DevSecOps, por exemplo, né? Quando você fala, por exemplo, de vulnerabilidade, então você tem uma solução que te entregue qual é o problema, o que você tem que fazer para corrigir e da melhor forma possível para você corrigir com segurança, né? Esse é o ganho. Lógico, qual é o desafio? A cada dia mais você vai ser... as pessoas, os hackers, os atacantes vão utilizar essa inteligência para o mal. Né? E aí aquela nossa eterna briga de gato e rato. Né? Eu lembro, há um tempo atrás... Esse é o risco, né? É um risco, né? Então, você tinha um tempo atrás, por exemplo, você pagava, sei lá, $19 e o cara te entregava um malware pronto, bonitinho, desenvolvido. Hoje você não vai pagar mais $19, você vai utilizar a inteligência artificial. Né? Então, a gente brinca um pouquinho aqui, mas esse é o desafio. O desafio é que, para quem quer executar um ataque, quem quer, na verdade, fazer, por exemplo, uma fraude, um ataque, cada dia mais ele vai ter mais recursos, né, de uma forma mais simples para fazer isso. E lembrando, ele está ali 12, 14, 18, 24 horas por dia só fazendo isso. Nós estamos atuando, mas nós temos família, casa, outras coisas, né, outros deveres. Então, eu enxergo o grande desafio, né, o grande risco é a velocidade com que essas pessoas utilizarão a inteligência artificial para o mal. Podemos brincar dessa forma, né? Mas assim, nós temos que cada dia mais ter mais maturidade
treinar mais a nossa equipe, Boa. né? Acho que elevar o nível de maturidade da equipe, treinar em situações, uma coisa interessante, né? A gente testa DRP Uhum. uma vez no ano, por exemplo, né? Quando, nessas mais maduras, né, Laura? Quando testa, né? É esse o ponto. Quantas simulações de ataque você tem hoje em dia, a tua empresa faz hoje em dia? Uhum. Né? O DRP você testa no mínimo uma. Uhum. Mas assim, o quanto a tua equipe está treinada para resolver um ataque, resolver um problema de segurança da informação na hora que ele acontece. Uhum. Ela tem os procedimentos, ela sabe o que fazer, ela está treinada. E eu acho então que cada dia mais a gente precisamos investir nessa área de treinamento, de maturidade das nossas equipes, que eu acho que é a única maneira que você tem para você poder combater essa galera do mal hoje em dia, que está 24 horas ali só fazendo isso. E nesse ponto, Nobre, acho que é bem interessante, porque é algo que a gente cobre, é algo que a gente acaba ajudando. Nesse ponto, uma das coisas que, em alguns eventos, a gente, conversando com os desenvolvedores, a gente observa, é que, como você disse, não está intrínseco à cadeira do desenvolvedor de segurança. Não é a meta dele, não é o KPI dele desenvolver seguro. E isso causa uma visão, muitas vezes, que a gente precisa contaminar também os desenvolvedores. Como trazer a visão de segurança? E você tocou num aspecto muito importante. Acho que a questão do treinamento, a questão da capacitação é algo que precisa ser dada a devida atenção. Não adianta eu cobrar de alguém algo que a pessoa não sabe. Eu preciso dar mecanismos para que ela possa aprender. Eu acredito que, nunca consegui medir, mas você vai conseguisse medir na Lura, em sites de treinamento, o quanto que se busca por profissional de desenvolvimento segurança, como fazer um AppSec, como desenvolver um conteúdo, é muito baixo, né? Não tem. Eu quero saber como que eu desenvolvo mais rápido, eu quero saber como que eu desenvolvo reaproveitando o código, mas os riscos que estão associados nisso passam despercebido. E eu daí acho... Opa, desculpa. Não, e você comentou um ponto interessante, assim, quando eu montei uma área de DevSecOps, né, eu criei a área de DevSecOps, ainda tem um outro ponto. Porque, geralmente, o analista de segurança da informação, ele não enxerga essa deficiência ou essa falta de maturidade, por exemplo, no cara de dev ou no cara de ops. Né? Então, acho que precisamos quebrar esse paradigma. Precisamos entender que você tem que montar uma área de DevSecOps, sim, mas que você precisa apoiar, né, o teu desenvolvedor, né, com questões de treinamento, com questão de maturidade, com ferramentas, por exemplo, como nós comentamos, né, utilizando uma inteligência artificial para que ajude ele na entrega final. E isso parte muito de segurança da informação. Eu não posso bater de frente com o cara e dizer, cara, você não vai fazer isso e pronto, acabou. Não, peraí, vamos sentar junto. Deixa eu entender a tua dor, deixa eu entender o seu problema, né, e vamos fazer um desenvolvimento seguro. Vamos aplicar técnicas aqui que você consiga entregar o teu resultado final no tempo que você necessite, mas com segurança. Falta isso. Ou seja, você ganha, né? Você ganha. Você ganha o cara. Eu acho que esse é um grande ponto. Alguns CISOs que às vezes a gente acaba conversando, uma das perguntas que eu escuto é assim, legal, e como que eu bloqueio? Né? A preocupação tem em bloquear. Mas eu falo, dá para bloquear? Dá para fazer a estrutura de forma que você bloqueie. Mas você precisa, antes de bloquear, trazer uma cultura, uma conscientização no sentido de como você vai trabalhar isso, né? Porque você vai bloquear, você vai atrasar o trabalho do cara, vai atrasar a meta dele, você ganhou um inimigo, você não ganhou um amigo. Você tem que definir KPI, né? Você tem que definir KPI, você tem que definir entrega. Então, por exemplo, qual é o meu nível de aceite, né, para que uma solução vá para pré-produção, por exemplo, a produção, por exemplo. Então, você tem que definir muito bem esses KPIs, essa entrega, para que você não crie justamente esse problema com a tua área de desenvolvimento. Sim. E antes disso, até capacitá-los lá, né? Sim. Vamos olhar, vamos entender quais são os problemas. Porque senão você vai ter ali 90% dos analistas parados, vai ter o diretor de TI ou o diretor na tua jugular, enchendo o teu saco, né? E o cara de produtos louco querendo entregar alguma coisa. Então, assim, é tudo uma cadeia. Se você realmente não trabalhar em conjunto, não treinar e não dizer por que você está fazendo aquilo, só questão de bloquear, bloquear por bloquear, você vai parar todo mundo. Então, cada dia mais eu acho que a gente precisa estar muito focado para a questão de segurança olhando para o negócio final. A gente está batendo um papo, né?
né? Então, assim, entender qual é o nível de maturidade, Uhum. né, e dizer se eu posso entregar aquilo ou não com qualidade, com segurança. Perfeito. Exato. Dentro disso, Nobre, indo para uma questão aí, a gente falou muito de transformação, falou de segurança, mexeu com as áreas, e a gente sabe que o PPT, né? Não, o PPT não no sentido de apresentação, de PowerPoint, mas é crucial. Pessoa, processo e tecnologia é algo que de fato a gente precisa trabalhar e a gente está conversando sobre isso. Mas dentro disso, a gente também tem aqueles que são os early adopters, são aqueles que, ó, é novidade, estou pegando, não, estou testando, e às vezes testam diversas ferramentas, têm uma curiosidade, o que é vital, porque às vezes Uhum. economiza muito tempo, mas que isso pode trazer um certo risco também. Então, minha pergunta é, você acredita que, como que é o caminho de inovação que a gente está falando, dentro de áreas onde você tem que trabalhar cultura, tem que trabalhar treinamento? Como você usa, e você já começou a falar um pouco sobre isso, para estimular essas pessoas a, de fato, usar uma tecnologia nova? O profissional de segurança, como que ele pode usar uma tecnologia, né, nova de forma segura? Por mais que pareça redundância, mas essa é a pergunta. Não, legal. Eu vejo da seguinte maneira, né? Já trabalhei em empresas também que eram uma pegada mais millennium, Uhum. né? Startup, e já trabalhei em bancos e empresas tradicionais. Eu acho que você, como a gente comentou, né? Você tem que dar toda a liberdade para que teu analista traga inovação, né? Traga, na verdade, novas formas de a gente trabalhar, de atuar, né? Mas o interessante é, pega lá um analista seu, o que ele vai fazer? Um outro laboratório, mas aqui numa rede apartada, com toda a questão de segurança. Peraí, Ambiente me diz controlado. ambiente controlado, né? Traz ali para um setorzinho, bota um sandbox ali no meio, né? Então, Uhum. assim, coloca algumas proteções ali, Mapeia o que está mapeia, acontecendo. Isso. porque também não adianta deixar fazer dele de casa, porque o de casa ele vai fazer na máquina dele, ou vai fazer na máquina, por exemplo, da tua empresa, Uhum. né? E Exato. aí vai chegar no ambiente corporativo, pode trazer alguma coisa para cá. Então, assim, Uhum. cria toda uma estrutura. E eu acho que, assim, vejo muitas essas startups que estão nascendo hoje em dia, né? E esse movimento de grandes empresas comprar essas empresas menores, né? De startups, etc., que têm laboratórios. Acho muito interessante, porque você traz muito esse ponto. Você traz inovação, você traz tecnologia e você implementa segurança. Então, acho que a gente vale muito a pena trazer, ó, bota no sandboxzinho, testa a tua solução ali, vê se traz resultado. Se trouxe resultado, vamos implementar. Mas com toda a questão de segurança, acho que a gente precisa incentivar muito, Boa. né? E nesse ponto que você tocou, acho que era justamente uma outra pergunta que estava imaginando. É, como que essas grandes empresas se movimentam? Você falou que uma das formas é a aquisição de conhecimentos através de programas de incentivo a conhecimento, a inovação. Uhum. Como que elas adequam os produtos delas? Porque são produtos que foram muitas vezes feitos num outro cenário, foram feitas numa outra realidade, não com toda a transformação digital que tem hoje. Como é esse processo? Eu acredito que da experiência que você teve, você já deve ter feito algumas vezes, esse processo de migrar um legado a, sobre a ótica de segurança para uma estrutura nova, onde você tem uma resposta mais rápida, onde você tem, às vezes, um time to market muito menor. Explica um pouquinho essa questão das migrações do legado para o novo nesse processo de transformação digital. Eu vivi, né, nesse último ano, muito essa questão, né, de transformar, né, do legado, né, para essa nova geração que a gente está trazendo hoje, né? Eu acho que por questões de segurança, eu acho que o primeiro ponto é você fazer um bom desenho de arquitetura, Uhum, né? É você ter profissionais que uhum, entendam principalmente das novas tecnologias. Aí a gente pode falar, por exemplo, de nuvem, AWS, GCP, Azure, mas, por exemplo, que você consiga fazer um bom desenho de arquitetura, perfeito. porque você não vai desligar o legado. Uhum, O legado ele vai coexistir ponto importante. por muito tempo, Uhum, né? Então, quando você atua de forma que você mantém o legado, mas você aplica, então você faz um front-end novo, você, né, por exemplo, cria um novo BFF, você traz soluções ali para o teu dia a dia, que
né, que te facilitem e a experiência final para o usuário seja positiva, né, de uma forma rápida, de uma forma eficiente, mas você não vai desligar teu legado. E então eu acho que o grande segredo é esse, é você fazer com que o legado coexista, por exemplo, com as soluções de nuvem, né, trazendo segurança, o que aumenta a nossa responsabilidade quando a gente fala de segurança da informação, porque antigamente você tinha um perímetro. Né? Hoje em dia não existe mais perímetro. Não existe mais perímetro, né? Então, você coexistir, tanto legado com nuvem, e ter profissionais dedicados hoje que entendam das duas plataformas, né, dessas duas partes, eu acho que é o primordial. Boa, excelente. E caminhando para o fim dessa parte do bate-papo, né, ainda vai ter uma surpresa aí com questão que ficou, mas eu queria te perguntar uma coisa, agora no campo do futurismo. Como que você vê cibersegurança nos próximos anos frente a esses desafios de hoje, né? Frente a todos os temas que estão em voga, não só de IA, mas a questão de credencial, de acesso, de passwordless. Como que você vê e para onde isso vai? Agora, permitindo que a gente possa olhar para uma futurologia, para onde você vê que isso vai, Nobre? Olha, eu vejo que cada dia mais, tá, a segurança da informação ela vai estar integrada na nossa vida. Né? Se você lembra, Mira, coisa de 5 anos atrás, nossa conta do Gmail, do Hotmail, assim, era 1, 2, 3, 4. Passou anos, aí você precisa colocar caracteres especiais. Agora, do fator de autenticação. Agora, né, comportamento. Então, você começa a evolução. Essa é uma evolução que não vai parar. Né? E eu acho que, cada vez mais, segurança da informação ela vai ser integrada ao nosso dia a dia. Isso é muito bom, porque traz oportunidades para a nossa área, mas traz um desafio. Porque você está sempre em constante evolução, você tem que estar sempre aprendendo, precisa estar olhando novas tecnologias, comportamento. Eu vejo, então, falando de futuro, vejo muito segurança da informação baseada no comportamento. A Amir está no Brasil, ele está na Índia, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos. Horário, que horas que ele está? O horário que ele está acessando, aquele horário é um horário típico de acesso dele ou não. Eu lembro que recentemente nós descobrimos também uma questão de fraude. Na verdade, não era uma fraude específica, mas era um ataque onde o comportamento não era de um atacante, era um comportamento normal, você olhando lá no API Gateway, mas o horário que aquela pessoa estava fazendo o acesso não condizia com o horário habitual que ela acessava, ou que a empresa dela acessava, ou que ela acessava, por exemplo. Então, supondo, estamos batendo um papo aqui, e vamos supor, você bate o papo aqui toda terça-feira, ou toda quinta-feira, né? Aquele horário você fez um acesso, por exemplo, em São Paulo mesmo, em outro bairro, em outra localidade, outra zona aqui de São Paulo, na Zona Norte, por exemplo. Então você fez um acesso, mas como assim você fez um acesso lá se o Amir toda terça-feira, neste horário específico, ele está aqui gravando, né, o podcast? Então acho que assim, a cada dia, acho que o futuro é esse. Você começar a entender esse nível de comportamento e trazer a segurança da informação a um nível pessoal, a nível, claro, eu não sei quem é o Amir, mas eu sei que aquela pessoa tem esse comportamento, né, e entrega desta forma. Se fugir deste comportamento, alerta pelo menos. Alerta, aí entra em contato, ou pelo menos não bloqueia de cara, mas pelo menos entra em contato, tenta tirar algumas dúvidas, etc. Né? Sinaliza que tem um problema. E aí é muito interessante, porque nós temos uma massa de dados hoje muito grande. Sim, de fato. Tudo. Né? Você liga um Wi-Fi, você vai no shopping, você vai na rua, você liga o teu aplicativo de localização. Então você tem hoje você tem uma grande massa de dados na tua mão. Eu acho que assim, cada vez mais, e já tem empresas trabalhando, na verdade, essa massa de dados para te entregar conteúdo, para fazer lead, né, para atuar dessa forma.
Eu acho que nós, como segurança da informação, precisamos voltar para isso. Pegar essa massa de dados, analisá-la, tirar o comportamento, fazer uma correlação e ver se ali tem uma fraude, ver se ali tem um ataque. Porque um ataque, por exemplo, o cara está batendo em você direto ali, ok, você sabe. Agora, isso te trouxe uma perda financeira? Talvez você ficou indisponível alguns minutos e isso para o teu negócio trouxe talvez uma paralisação do teu negócio ali e trouxe essa perda financeira. Agora, quando o cara está te fazendo, por exemplo, uma fraude com uma requisição, com 10 requisições, o cara não está te mandando 1 milhão de requisições, né, na tua API para derrubar a tua API, por exemplo. O cara está te mandando 2 requisições e a fraude está ali. Né? E o cara está fazendo um movimento ali que você não está silencioso, tão silencioso e você não tem visibilidade, né? Por quê? Porque você não está analisando essa massa. Certo. E eu acho que cada vez mais precisamos, como segurança da informação e como responsáveis, focar nessa parte, ou seja, olhar esse conteúdo, essa massa de dados está aí disponível, para que a gente consiga implementar mais segurança para o nosso negócio. Ou seja, via de regra, aumento da questão do comportamento, é um ponto que você colocou, e também essa questão da análise em grande escala, né? Porque informação nós temos como novo petróleo, agora como digerir tudo isso, né? Excelente, Nobre. Nobre, vou fazer uma pergunta extra aqui, e fica à vontade, eu não sei, você nem precisa lembrar, a gente pode até fazer uma modificação aqui no script. Mas tem algum caso interessante, seja sinistro ou engraçado, que você tenha vivido na sua carreira, lógico, preservando os devidos detalhes, mas que você tenha vivido na sua carreira e fala, cara, isso na área de segurança foi muito triste ou foi muito engraçado, que você se lembre? Alguns. Conta um. Desculpa, assim, alguns, cara. Eu vou contar um. Certo. Não vou citar nomes. Lógico. Né, mas tivemos um caso de fraude. Né, na verdade, não era nem um caso de fraude, mas assim, entrou como uma questão de fraude. Então, toda a inteligência, porque eu também, além de atuar como CISO, né, eu já também atuei na área de prevenção à fraude, né? Já coordenei, já liderei a área de prevenção à fraude. E aí chegou ao conhecimento, né, que tinha tem alguém tentando passar ali um cartão de crédito, né, e fazendo toda a análise de dados, estrutura, mas não é pessoa, né? Já sabíamos que não era a pessoa, não era o portador do cartão, né? E a pessoa ligou. Né? O nosso time de prevenção à fraude ligou para a pessoa diretamente. Senhor, desculpa, mas o que está acontecendo? Tá acontecendo? Não, eu sou fulano. Não, tudo bem, senhor fulano. Tudo bem, senhor. Me confirma os seus dados. E aí começou a confirmação dos dados, mas assim, os dados não batiam. Ele sabia o nome completo da pessoa, sabia a idade, mas no resto engasgava. Gaguejou, né? No CPF, identidade, gaguejou ali. Ok, senhor. Mas, assim, senhor, me desculpe, mas o senhor não é o senhor. O senhor não é fulano. Não, mas eu sou fulano. Não, o senhor não é o fulano. Desculpa. Felizmente, o cartão nós vamos ter que bloquear, né? A sua compra vai ser negada. E aí a pessoa do outro lado, ela ficou um pouco exaltada, né? E virou e falou, mas eu durmo com a pessoa, eu tomo banho com a pessoa, eu moro com a pessoa todo dia, eu estou junto com a pessoa 24 horas. E a atendente virou e falou, senhor, o senhor pode fazer tudo isso, mas o senhor não é a pessoa. Então, infelizmente, não tem como processar. Exato. Boa. Não adianta você conhecer e não ser, né? Não adianta, né? Principalmente, e só pegando gancho, né? Nessa área de prevenção a fraudes, né? Que eu acho que é uma área também que está bastante em moda, né? E precisamos também olhar muito para essa questão hoje em dia, principalmente segurança da informação, ter a sinergia com a área de prevenção a fraudes. Boa. Né? São áreas que vão trabalhar muito em conjunto, não podem ser Você pode até criar uma estrutura apartada,
mas são áreas que necessitam se conversar todo dia, porque eu digo que a área de segurança da informação, ela vai identificar o problema, mas quem conhece do processo é a área de prevenção à fraude. Então, a área de prevenção à fraude conhece toda a estrutura, conhece por onde passa, por exemplo, todo o caminho daquele produto. Certo. E sabe se ali vai ter uma fraude ou não. E a área de prevenção à fraude vai identificar. Então, a área de segurança da informação, ela vai identificar, né, um problema. Então, são áreas que precisam trabalhar muito em conjunto e fortemente. Se eu tenho uma mensagem para deixar, é que cada dia mais se fortaleça também a área de prevenção à fraude de todas as companhias e que trabalhem em conjunto com segurança da informação. Excelente. Não, acho que, inclusive, Nobre, acho que essa história que foi interessante, que nem estava aí na nossa ideia perguntar, mas ela tem a ver com uma pergunta que o nosso último convidado deixou para você. A gente esteve aqui recentemente com o Gustavo Litti, e o Gustavo, ele fez uma pergunta, a gente sem querer foi para a mesma área. Eu gostaria que você ouvisse a pergunta dele e, por favor, respondesse para nós esse questionamento que ele deixou para você. Essa era uma surpresa aí para colocar aí. Bom, falando do segmento financeiro, né, passei ali por esse segmento, vi muitas mudanças começando a surgir ali enquanto estava na Geru, e vejo cada vez mais essas mudanças acontecendo nas empresas financeiras, e aí acho que é interessante ver, então, entender a visão dessa pessoa, de como ele está enxergando cada vez mais a área de fraude se aproximando da área de segurança da informação, né? Como que ele vê a absorção ali de fraude por segurança da informação, se ele vê isso como positivo, como negativo, como tendência ou não, acho que entendeu a visão aí. Excelente. Eu vou querer ver essa resposta. Então. Legal. Acho que esse é o desafio, né? Eu vejo da seguinte forma, inclusive, na última instituição que eu trabalhei, instituição bancária, eu era o responsável, né, como CISO, tanto pela área de segurança da informação, como pela área de prevenção à fraude. Acho que tem que ter sinergia, né? Na verdade, hoje, também na área de prevenção à fraude, utilizar inteligência artificial, utilizar machine learning, utilizar parceiros que te entreguem isso, que você consiga olhar a nível de transação, como nós estamos falando aqui mais cedo, né? Ou seja, tudo que cai no API, na tua API hoje, você tem que olhar a nível de transação para você ver se você não tem nenhuma fraude ali. Olhar comportamento. E assim, eu vejo da seguinte forma, a área de segurança da informação, a área de prevenção a fraudes, ela tem que estar na mesma estrutura de segurança da informação. Ponto importante esse. Eu não digo nem abaixo, podem ser duas áreas em conjunto, mas que estejam debaixo de apenas um CISO, de um diretor de segurança da informação, ou seja, debaixo de uma estrutura. E vejo da seguinte forma, não pode ser uma área que esteja dentro, na minha visão, de tecnologia ou de produtos. Tem que estar apartada. Por quê? Porque senão gera conflito, né? A área de prevenção a fraudes, na minha visão, ela tem que estar muito em contato com o negócio, né? E ela vai ser a primeira linha, digamos assim, de defesa quando você fala de comportamento. E quando você fala, principalmente hoje em dia, em instituição bancária, quando você fala de transações, de API, etc. Então, ela tem que ser a primeira linha de defesa. Perfeito. Né? Segurança da informação vai atuar muito forte, por exemplo, em ataques cibernéticos. Mas a análise de comportamento, na minha visão, está muito ligada à fraude. Então, essas áreas coexistem, são irmãs, trocam informação e tem que estar debaixo de uma única estrutura, porque essa estrutura onde você vai buscar budget, onde você vai buscar, né, pessoas, onde você vai treinar pessoas, onde você vai trazer pessoas, e não é uma área fácil de você trabalhar, porque a pessoa tem interesse de tecnologia, mas de negócio também. Então, assim, é uma área que tem que ser muito valorizada. E eu tive recentemente, eu estive meio do ano num evento da Polícia Federal com a FEBRABAN lá em Brasília, né, onde bateram muito nessa tecla, na questão de API, PIX, fraudes. Então, assim, você precisa ter uma estrutura muito robusta. Segurança da informação, prevendo ataques cibernéticos, né, a área de fraude, prevenção a fraudes, analisando o comportamento do usuário final, debaixo de uma mesma estrutura,
para que você tenha punch, que você tenha budget, que você consiga, Perfeito. a cada dia mais, trazer mais de maturidade para essa área. Certamente. Joia. Excelente, Nobre. E agora é a sua vez. Nós devemos estar aqui com um convidado dentro da área financeira. E agora vai ser interessante, porque eu queria que alguém da área financeira também deixasse uma pergunta para o nosso próximo convidado. Se você puder olhar para a câmera e deixar uma pergunta voltada para o segmento financeiro, que muitas vezes é compartilhada, né? Muitas vezes fala, ixi, se me fizesse essa pergunta, como que eu responderia? A gente repassa para ele poder conversar, para a gente poder usar no bate-papo e também para a gente poder aprender tendo essas duas visões aí. Por favor. Eu acho que é uma pergunta que eu vejo muito hoje e tenho esse ponto dentro da minha pessoa é como nós, como responsáveis por segurança da informação, né, vamos lidar, tá, com toda a questão, por exemplo, de pessoas, processos e tecnologia, como nós trabalhamos hoje para aumentar esse nível de maturidade frente a empresas ou instituições, principalmente instituições bancárias, onde cada centavo é controlado, ou seja, ter como nós podemos ser criativos, né, na forma de aumentar o nosso nível de maturidade sem onerar muito o nosso cliente final, a nossa empresa, etc. Então, acho que esse é o ponto. Como é que você consegue ser criativo e elevando o nível de maturidade sem, na verdade, onerar muito a despesa, né? Exato. A parte final. Porque, de fato, recurso não é algo... Recurso não é infinito. Exatamente. Tudo bem, muitas vezes a gente fala que o recurso é infinito quando você precisa, né, resolver um problema. Mas como é que você é criativo hoje em dia? Como é que você se torna uma pessoa criativa, né? Por exemplo, com um budget ali limitado. Acho que esse é o ponto. Excelente pergunta. Ou seja, como ser criativo, né? Esse é um ponto... Nobre, eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite, pelo bate-papo. Acho que foi muito legal em termos de informação e de direcionamento. E antes de terminar, eu queria deixar um espaço para você fazer uma última consideração ou uma coisa que a gente normalmente coloca aqui nesse ponto também tem muita gente que está querendo galgar a posição nesse mercado. Quais são dicas, informações que, pela sua experiência, por todo o seu histórico, você tem, que você poderia compartilhar? E também, às vezes, canais, né? Olha, a minha forma mais fácil de falar comigo é essa, tal, para que as pessoas possam interagir com você. Então, se você puder olhar e deixar sua última mensagem, eu agradeço antes da gente concluir. Legal, obrigado, Obrigado aí pelo bate-papo. Acho que esse bate-papo só vem a engrandecer, principalmente, né, a nossa área. Né? Acho que falta esse tipo de iniciativa. Eu acho esse tipo de iniciativa muito positiva para o que a gente precisa, porque assim, só trocando ideias, só trocando informações que a gente vai conseguir elevar o nosso nível de maturidade, crescer como profissionais também. Perfeito. E eu acho que o grande ponto é esse, para quem almeja, né, se tornar um CISO, né, e buscar essa carreira, eu acho que o primeiro ponto é isso aqui, é fazer esse networking, é obter informação, é saber o que o mercado está buscando, né? É estudar, buscar novas tecnologias, buscar se desenvolver, treinar muita questão pessoal também, porque você vai lidar com pessoas, né? Processos, pessoas e tecnologia, e eu sempre falo porque a parte de tecnologia é a última, né? Eu acho que primeiro você tem que ter processo, tem que ter pessoas, e bato muito forte essa questão de pessoas, porque assim, você está lidando com um ser humano, e aí você precisa puxar aquela pessoa, o melhor daquela pessoa. Então, saber aplicar isso nem sempre é muito fácil. Então, acho que isso é importante, principalmente de quem almeja, né, estar na área. E meus contatos, né, LinkedIn Rodrigo Nobre, né, e o e-mail nobrerj@terra.com.br. Excelente. Nobre, muito obrigado. Obrigado não só pela
gente tem cada vez mais desenvolvido uma amizade, né? Sim, Não só sim. profissional, mas eu Com o agradeço pessoal também, né? pessoal, eu agradeço pelas dicas, pelos conhecimentos que vão muito além de cibersegurança. A gente acaba trocando figurinhas sobre viagens e é algo que a gente sempre gosta, né? Então, eu agradeço novamente. E com vocês, eu agradeço por terem participado dessa edição do Arena Rinforge. Sigam e compartilhem as informações que vocês viram aqui, não só compartilhando o vídeo, mas também fazendo e permitindo que outras pessoas alcancem com essas informações que a gente tem trocado. Se vocês quiserem saber mais sobre a Rinforge, através dos nossos canais e iniciativas que a gente tem nele, seja no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, agora no Instagram também, fiquem à vontade para ter mais informação sobre a nossa plataforma, sobre quem nós somos e também como nós podemos ajudar nos desafios de cibersegurança. Eu fico por aqui e nos encontramos no próximo Arena Rinforge.